Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Maristela. Elvira, boa noite. Boa noite, Rúbia. Olha, de Guaxupé, Minas Gerais. É a primeira vez que você está aqui? Seja muito bem-vinda. Boa noite, Terezinha Braga. Eu vou dar um tempinho para vocês buscarem um copo com água, né? Colocarem aí próximos de vocês, que faz parte, né? Toda vez que tem o evangelho, um tratamento, mesmo uma palestra, a gente sempre coloca, né, nossa aguinha para que a espiritualidade possa colocar um remédio, né, para nos ajudar. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Vera Lúcia. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, essa semana a gente passou por, né, estamos passando aí por essas dificuldades aí referentes à saúde, né, e é muito importante que a gente se apegue à nossa fé, né. Jesus veio há 2000 anos atrás, trazendo os seus conhecimentos, o seu exemplo. Ele foi inovador em sua época e para nós ainda é, porque tudo aquilo que ele nos ensinou ainda é muito difícil de aplicar no dia a dia, né? Nós ainda somos jovens espiritualmente, nós temos ainda uma imaturidade. Estou lendo aqui os comentários, né? Ah, você sempre vê, né? É que eu acho que tem dia que eu consigo ver, né? Os comentários tem dia que não. Mas é muito legal te ver por aqui. Renata, boa noite. Então vamos fazer a prece de início, né? Então a gente já começou a conversar um pouquinho, né? Que muita gente ainda está distraída com respeito a algumas questões, está muito dolorida. O nosso trabalho é ajudar a consolar, né? Confortar, também proporcionar instrumentos para que a gente consiga lidar com as questões e também dar passos à frente. Então vamos fechar os nossos olhos, né? Pedir as bênçãos do nosso Mestre Jesus, de nossa Mãe Maria, que ampara tantos que se desesperam. Mãe Santíssima, Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, pedimos a vocês as bênçãos para que este nosso trabalho possa ter o êxito, possa alcançar os corações que tanto precisam se lembrar desse amor divino que abraça o mundo, se lembrar da esperança, não apenas das palavras, mas das atitudes. Que possamos, Mestre Jesus, exercitar a nossa paciência, a nossa resiliência, que possamos também ter a capacidade de olhar a dor do nosso próximo. Mestre Jesus, abençoe nossos corações e nossas mentes. Também agradecemos por mais uma semana, né? Na verdade, estamos na meia semana, mas devido aos encontros semanais, né, de quarta-feira, consideramos também dessa forma. Que as palavras dessa noite possam servir de estímulo para que sigamos em frente.
que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, eu nem perguntei, né? O áudio tá bom? Alguém pode sinalizar para mim? Enquanto isso, eu vou olhando as boas noites, né? Boa noite para Débora, Alessandra, Georgina também. Sejam todos muito bem-vindos. E é muito bom estar aqui com vocês, dividir um pouquinho dessas lições, né? Renata, boa noite, Renata Baena. Bom, então vamos lá. Devido a todas essas questões, né, desses sofrimentos que nós estamos atravessando, a gente tem percebido que, né, esses distanciamentos também, nas perdas familiares, né, que no contexto geral, né, são os desencarnes, né, das pessoas próximas, isso traz muita dor para a gente, né? A gente sabe desse processo e que está cada vez mais intenso. Então, nós vamos nos consolar com a palavra do Cristo, né? E no capítulo 6, onde ele fala do fardo leve, né? Então, eu vou ler esse trecho para a gente, né, dialogar um pouquinho sobre essa passagem. Então, ele começa assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em São Mateus, né, capítulo 11, versículo 28 a 30. E tem também outro trecho que eu gostaria de destacar, mas antes eu vou fazer um breve comentário. Então, quanto é importante, né, para a gente se lembrar. Puxa, será que às vezes a gente não dá mais vazão para o desespero do que lembrar de Jesus, que está ali estendendo a mão para a gente? A espiritualidade também nos auxiliando. Então, nós precisamos lembrar. Passamos, né, em algum momento da vida da gente, a gente sempre teve contato com as lições do Cristo. Mas este momento que nós estamos passando é onde é crucial para nós, porque nós temos essa responsabilidade de realizar os nossos papéis do nosso dia a dia, com os nossos filhos, com os nossos pais, no trabalho. E a gente sabe, temos nossas fragilidades. Graças a Deus, a misericórdia que o Pai estende para nós, ela é muito grande. Então, nós precisamos realmente botar sempre em prática a questão da prece, porque é ela que vai nos interligar ao nosso mestre, aos emissários, aos nossos mentores, aos nossos protetores. Cada um chama de uma forma, tem gente que chama de guia, né? Não importa. O que se importa realmente é essa relação, ela cada vez mais ela se fortalecer. E também pelo estudo. Então, nós percebemos que aí é uma grande caminhada. E na época de Jesus, o que a gente sabe? A gente não sabe que muitas dificuldades, até mais do que hoje, se a gente for pensar, né, nas coisas que as mulheres passavam, né, nós estamos no mês de março, então, aproveitar, né, para desejar um mês maravilhoso, porque, na verdade, o Dia da Mulher é todo dia, né? E a história da mulher, principalmente, que passou por muitas coisas, que era obrigada, né, a ter o casamento forçado, a vida média era em torno de 35 anos, havia muitos conflitos, né, entre os povos. Nós percebemos que hoje em dia esses conflitos continuam, mas o maior conflito é aqui, ó.
aqui dentro. É quando a gente se pune, quando a gente se julga, quando nós também julgamos o outro, quando nós não nos perdoamos, tudo isso dificulta muito o trabalho da espiritualidade. Então, como nós estamos aqui em busca dessa saúde integral, essa saúde espiritual, nós precisamos sempre buscar esses meios do consolo, seja lendo a Bíblia sozinho, seja fazendo o evangelho, sendo fazer um estudo sequencial até de alguns assuntos que a gente tem a predileção. Eu comecei assim, né? Depois que eu tive acesso pela primeira vez, né, ao Evangelho, segundo o Espiritismo, com entre 15 e 16 anos, imagina o turbilhão que não é a adolescência, né? E cair esse bálsamo na mão da gente. Então, por um lado, nós somos todos felizardos, porque nós temos essa oportunidade de estarmos aqui, né, de receber esse amparo que a espiritualidade maior nos traz. Então, precisamos lembrar que quando a gente segue o caminho do Cristo, tudo é mais leve, porque ele nos traz conhecimento pelo exemplo que ele trouxe, essa harmonia que ele tinha entre os companheiros também. A mãe de Jesus também tinha muito conhecimento, não foi à toa que ela foi escolhida, né, para receber o nosso mestre. O pai dele, José, também. Então, são espíritos de luz que o receberam, né? Então, a gente percebe o quanto é importante que a gente se recorde disso. Aquela coisa do respirar fundo, é tão fundamental. A gente ainda se percebe no meio do estresse, né? Que muita gente está trabalhando normalmente, mas coloquemos um pouquinho desse tempo para a gente, né, ter um novo ar, reciclar essas energias. Eu vou retomar ao texto, ok? No segundo item, ele fala, né, que todos os sofrimentos, as misérias, decepções, dores físicas ou perda dos seres amados encontram consolação na fé no futuro, em que a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens, que é uma lição valiosíssima, são várias, né? Então a gente percebe nas parábolas, no Sermão do Monte, quando ele lida também até com seus opositores na época. Então a gente percebe que ele seguiu um caminho da missão dele até o fim. E até hoje ele nos acompanha de uma forma diferenciada, né? Porque quando ele retornou para a pátria espiritual, né, ele retomou todas aquelas faculdades espirituais que ele tinha antes de descer à Terra. Então é por isso que a gente tem a certeza de que ele está nos amparando. Então, nesta vida, a gente precisa aproveitar esse tempo, porque são tantas as distrações que se a gente não tiver atenção, orar e vigiar, a gente vai se distrair de uma forma que a gente não vai se dar conta. E o que é mais importante também lembrar é o tempo. O tempo é uma coisa que nunca volta. O espírito mortal ele vai reencarnar várias vezes, mas aquele tempo que foi programado para ele resolver as questões, e se ele não aproveita a oportunidade, ele vai ter que retornar à pátria espiritual e recomeçar a sua jornada. Então é por isso que a gente precisa ter foco, objetivo, cuidar de todas as questões da melhor forma possível para que a gente consiga aproveitar essa existência. Então, a questão das dúvidas também, que às vezes dá mais aflição ainda, né? A gente precisa, né, cultivar esse comportamento novo aos poucos. Quando a gente vê,
a gente percebe que aqueles problemas que a gente vivenciava já não tem mais tanta importância, né? Que é quando a gente começa a ter a nossa cura emocional. No último encontro nosso, eu falei um pouquinho, né? Sobre a questão dos tempos, né? Da gestão do tempo. E o nosso tempo emocional, ele é o menos linear, né? Porque a gente tem aí o biológico, o psicológico, o que mais? O cronológico, né? Que é com respeito à nossa idade, e o tempo espiritual, que é diferente, mas não nessa dimensão. A gente está na Terra, né? Então, assim, na Terra, em alguns outros pontos, né? Tem uma proximidade muito grande, principalmente os agrupamentos espirituais próximos da Terra. Então, tem uma dimensão que se diz que não há contagem de tempo. Mas para nós e para esses agrupamentos espirituais das colônias, o tempo é exatamente o mesmo. Então, quando nós passamos pelas aflições, né, a gente sente o peso. E se a gente deixa, né, a peteca cair, né, então a gente acaba experimentando o amargor. Então Jesus diz para a gente, né, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, vai depender da condição nossa receber essa assistência, essa bondade, que Deus traz para nós esse socorro. Essa condição está na lei por ele ensinada. O seu jugo e a observância dessa lei, que é fundamental, porém, esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, nós estamos realmente aí nessa fase um pouco mais complicada, mas temos fé que as coisas vão melhorar. É fundamental, né, compartilhar esse trabalho nosso para que a gente consiga alcançar maior número de pessoas, porque a gente percebe que a necessidade é grande. E tem tantas coisas legais que dá para fazer, tem tantas palestras assim maravilhosas, tem livros maravilhosos. A gente tem acesso a PDF hoje em dia, né? Imagina que 10 anos atrás a gente nem imaginava tanta coisa boa. Então, se por um lado a gente está vivenciando essa fase, por outro a gente tem, digamos assim, os recursos mais à mão, os recursos digitais, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Então, Deus nos possibilita essas ferramentas para que a gente saia daquela condição que às vezes a gente fica tão paradinho assim, sabe? Meio não querendo nada, ou então, né, a gente às vezes se deixa, né, se levar por algumas emoções. Então a gente sempre perguntar, vale a pena? Vale a pena eu criticar o outro? Vale a pena eu me ocupar com a vida do outro? Claro que se for para ajudar, fazer a caridade, né, estender a mão, essa deve ser feita sempre. Mas às vezes tem pessoas que, por fuga, elas buscam, né, uns passatempos aí que é passatempo mesmo, mas vira uma perda de tempo, na verdade. As pessoas elas estão assim tentando aquilo que é mais fácil, né? Por exemplo, eu tenho um podinho aqui, eu vou tomar. Mas se a água que é boa, que vai limpar meu organismo, vai me hidratar, ela estiver mais longe, para onde que eu vou? Ó, copinho do meu filho. A gente vai para aquilo que está perto. Mas a gente não imagina o quanto os amigos espirituais estão perto da gente. Eu vou aproveitar um tempinho para dar uma lida nos comentários. E a Cintia está falando aqui, né, como é maravilhoso nesses momentos de paz. Sim, a gente precisa abrir esse coração enorme que a gente tem. Minha prima, agradeço a presença. Aproveitar também essas inspirações,
é tão bom, mas a gente só consegue ter essas inspirações, né, do falar com o outro, do lidar com o outro, se a gente tem esses momentos assim, como hoje, né, como as terças-feiras, as quintas. Olha só quanto presente bom que Deus dá para nós. Então é muito importante, né, aproveitar aqui o comentário da Renata Silva, nas dificuldades, muitas vezes, nos distancia de Jesus. Sim, é que muitas vezes o impacto deixa a gente meio aturdido. Então é por isso que é bom que a gente tenha, que seja 5 minutos a nosso favor, porque isso vai criar uma estrutura espiritual e vai fortalecer a nossa resiliência, porque tem coisas que nós precisamos mudar e às vezes a gente não acredita que pode, mas está ali, né, Deus indicando os caminhos para a gente, às vezes a gente não olha, a gente está tão pessimista que não olha que é uma oportunidade boa. Então, é a nossa mente, a gente precisa, né, dar uma limpada na mente da gente. Eu vou ler aqui o comentário da Terezinha Braga. Ela tenta assistir todos os dias. Olha, você sabe que é o que eu mais tenho assistido. Às vezes eu procuro alguma outra palestra também, em outros horários. Eu tenho tanto grupo no meu Facebook que são de palestrantes que é difícil eu não ter uma atração, digamos assim, edificante. Então, além dos livros, né? Então, as palestras fortalecem muito a gente. Então, é esse o momento, meus queridos, da gente lembrar que Jesus está ali conosco sempre. E foi o que ele disse depois que ele retornou à pátria espiritual, que ele apareceu para Madalena, que estaria conosco sempre. E o amor dele é tão grande que alcança o universo. Olha quanta coisa, né, de valor espiritual que tem. A gente está imerso em energias o tempo todo. Aí tem aquelas energias de baixa vibração e energias de alta vibração. Quando a gente ora, quando a gente faz a nossa prece, nossa vibração ela sobe. E aí que você consegue conversar com o seu mentor, você, olha, eu quero melhorar em tal questão, né? Pedir a bênção para o lar. Pedi e obtereis, procurai e encontreis. Então, tudo isso está disponível para a gente. É a gente se colocar também um pouco a serviço do Cristo. Que seja uma coisinha simples. Até mesmo quando a gente procura se ajudar, a gente. Eu falava quando eu era um pouco rebelde que eu não queria ser um problema para ninguém. Eu não queria ser mais um problema para o mundo. Então, eu tinha que buscar formas de me curar, de me resolver para eu não ser peso para ninguém. Eu falava isso na rebeldia, mas hoje a gente percebe que com essa caminhada, né, a gente começa a falar isso com fé, com mais certeza. Então, não estamos alheios à dor do outro, pelo contrário, né, nós temos cada vez mais desenvolvida essa empatia, esse amparo, mas a gente precisa, né? Tem alguns momentos que a gente precisa se fechar um pouquinho, né? Como se falava, né? Que a melhor forma de orar era quando você se fechava no quarto. O quarto é o nosso corpo, é o nosso templo, é a nossa mente. Então, que é a gente ter esse momento de concentração e conversar com Deus. Então, é muito importante que a gente faça essa manutenção espiritual, porque muitas dificuldades podem aparecer pelo caminho, mas vai ficar um pouco mais leve. A gente vai compreender melhor. A gente vai passar com mais facilidade por aquela dificuldade. Então é muito importante que a gente busque estimular o nosso irmão, o nosso amigo, alguém próximo da nossa casa, convidá-lo também para assistir palestras, mas se caso não for possível que ele aceite, buscar essas palavras boas, que de alguma forma essa sementinha ela brota na gente e ela vai se desenvolvendo. Isso vai refletir nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos.
E, embora eu não esteja com o texto aqui, eu estou lembrando também do... Tem uma das obras do Kardec, que é o Obras Póstumas, se eu não me engano, o capítulo 10, eu não lembro direito, mas que ele fala, né, da transição planetária, que dessas coisas, né, dessas dificuldades que a gente passaria, e que nós, embora a gente não se recorde, a gente optou por estar aqui, porque também nós temos vínculos com as pessoas, então a gente até pede um encarne para estar perto de alguém querido que precisa de um suporte. Não é sempre, não é só conflito, é o suporte, é o auxílio também. É a companhia, é o trocar de ideias, desenvolver os talentos. Então a gente não pode ficar focado só na questão do sofrimento e da solução do sofrimento. Aí tem uma outra etapa, que é o desenvolver os talentos. Porque muitas vezes a gente esquece, a gente está tão perdido na dor que a gente esquece essa parte boa, né? Que a gente vai escolhendo uma atividade. E assim, não há limite para a gente. A gente pode desenvolver uma atividade, às vezes nem sempre profissionalmente, mas quando é por amor, né? O ser amador é porque coloca todo o amor naquilo que faz. Pode ser por meio do esporte, por meio da música, por meio da literatura, por meio das atividades com crianças, por meio de contação de histórias. E mesmo na pandemia, olha, como eu tenho pesquisado bastante coisa para trazer para a evangelização infantil, como tem material rico. Então, até nós, como pais, podemos escolher coisas boas para os nossos filhos. E é muito importante que a gente destine esse tempo para mostrar essas coisas boas, né? A vovó Júlia deixou uma mensagem na semana passada, incentivando os pais que mostrassem as belezas do planeta. Eu vou ler aqui um comentário da Patrícia, né? Ela pede prece para o filho especial, o Andrei de Carvalho. Com certeza ele vai ser amparado, nosso Mestre Jesus, né? Que os auxiliares, Dr. Franco, ou Dr. Barcelos, ou a vovó Júlia, né? Eles estão ali realizando esses trabalhos. Então é muito importante, Patrícia, que você sempre se mantenha calma, porque a tua calma vai refletir na ação dele, a tua emoção vai refletir nele. Então é muito importante que você se fortaleça. Se precisar de alguma coisa, uma conversa, a gente tem o atendimento, né, o nosso pronto atendimento, e você pode conversar se for necessário, tá bom? Bom, pessoal, então vamos fazer as vibrações, que é fundamental. Olha, nós vemos a dificuldade que cada um passa, e agora é o momento da gente receber um pouco desses bálsamos de luz. É um esforço grande, né, Patrícia? Imagino. E vamos então fechar os nossos olhos. Mestre Jesus, neste momento, estamos aqui para receber o bálsamo de luz que irá envolver todo o nosso ser. Fazer essa troca dessa energia, de retirar aquilo que não está bom, revitalizar os órgãos, nossas áreas, a área mental, nossa área emocional. Pedimos o amparo e o auxílio àqueles que colocaram os nomes na caixinha de vibração e também aqui nos comentários. Que eles recebam este tratamento. Sabemos, Senhor, que uma parte também é nossa, de abrir o nosso coração, de fazer todo o nosso bem possível pelo nosso próximo. Neste momento, as energias de luz estão sendo direcionadas a cada um que está acompanhando este trabalho.
E assim, um pouco desse bem-estar que vai aumentando, essa energia gostosa que vai nos abraçando, nós também dispomos das nossas energias. Que essas energias, Senhor, sejam direcionadas para as UTIs infantis, as UTIs neonatal, aos hospitais adultos. Pedimos também aos irmãos em situação de rua, que estão tão abandonados, Senhor. Pedimos pelos irmãos em situação prisional. Pedimos também que essas energias sejam direcionadas às famílias que passam por violência doméstica. Que essas famílias, Senhor, possam renovar as esperanças e tomar as atitudes necessárias que sejam possíveis. Sabemos que nossa Mãe Maria, com seu manto, cobre a todos com sua luz maravilhosa. E assim também pedimos que energias cheguem às matas, aos rios, ao nosso mar, que banha boa parte do nosso Brasil. Também pedimos energias salutares para os nossos governantes, aos médicos que estão nessa batalha gigantesca, também aqueles que desencarnaram no exercício de sua função, que possam ser amparados e recebidos. Pedimos então em especial pela equipe médica, porque sabemos que o desgaste desses trabalhadores é muito grande, mas que eles acreditam tanto na força da vida, que estão ali fazendo o máximo que eles podem. E assim, pedimos por nossas famílias, pedimos também pelos nossos vizinhos, que a harmonia se estabeleça, que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar a cada vez mais a conhecer as leis divinas e aplicá-las no dia a dia. E assim agradeço, Mestre Jesus, por todo o amparo, por todo o auxílio, e que possamos renovar as nossas forças para o próximo dia. Pedimos as bênçãos para o Rodney, que realiza seu trabalho amanhã, também com o Evangelho, e as bênçãos para a palestrante, que irá também atuar na sexta-feira conosco. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, é muito bom estar com todos vocês. Agradeço a presença. O encontro com o Rodney é às 7h30 e na sexta temos palestra 8h30. Agradeço a presença e que a gente possa, né, fazer um esforço, né, um pouquinho de cada vez, né, na nossa caminhada, nas nossas melhorias. Eu que agradeço a presença de vocês. Deus abençoe a todos. Lembrando que a espiritualidade maior atua durante o nosso sono físico. Não esqueçam de tomar a água, tá bom? E sempre que necessário, se recorram à prece. Eu acho que a melhor ferramenta ao nosso dispor é a prece. Os nossos amigos espirituais estão sempre dispostos a nos ajudar. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos.